Por quê? A bibliologia é o estudo da Bíblia. Bíblia é livros, logia é estudo. E a Bíblia, a dificuldade que as pessoas têm, a dificuldade que muitas pessoas têm com excedente ao estudo da Bíblia, é porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos que diferenciar o texto. A Bíblia tem texto literal, que é para ser entendido da forma que está escrito. A Bíblia tem texto que é simbólico, que aquilo está simbolizando algo. A Bíblia tem texto que é uma metáfora. E se não fosse só isso, a Bíblia tem códigos. Tem texto que tem código. Nós vamos estudar aqui hoje os 2, 3 códigos da Bíblia. Está entendendo? Então nós vamos estudar. Primeiro nós vamos ver aqui códigos, alguns códigos. Nós vamos ver, durante esse período, vamos ver o texto que é simbólico, texto que é metáfora, e texto que é espiritual, e texto que é literal. Então, se as pessoas não fizessem diferença, há um motivo de existir tanta heresia hoje, exatamente isso. Não entende código, pega um versículo que é literal e passa ele para espiritual, pega um versículo que é espiritual, passa ele para simbólico, simbólico para metáfora, e aí arruma aquela confusão onde existe hoje seitas e heresias, ensinamentos errados, tudo por causa dessas coisas. Então, nesse estudo de bibliologia, nós vamos aprender a separar isso tudo. Vamos começar primeiro com um código que Deus deixou, e através desse código, vou precisar com você, Micael, abre o celular. Quem tem um celular aí, quem tem celular para emprestar para o Micael aqui, ó. Eu preciso abrir a calculadora aqui, que é código, é número. Então nós vamos comer a primeira coisa, vamos estudar um código da Bíblia aqui em Gênesis, que tem uma fidelidade. Quem vai prestar uma calculadora para o Micael aí? Os irmãos vão todos abrir em Gênesis capítulo 5. Micael, você tiver com a calculadora na mão, você me avisa. Já está claro. Está na mão a calculadora? Nós vamos descobrir aqui um código que Deus deixou aqui. E sem esse código você não chega em lugar nenhum dentro do assunto que Deus quer mostrar. Então vamos estudar primeiro esse código. Gênesis capítulo 5, aqui, ó, versículo 3. Não precisa terminar de ler o versículo todo. Só até a parte que tem o código e nós vamos passar para outros. Mas todos, quando eu falar para você vai fazer uma soma, Micael, deixa isso. Você vai fazer uma soma para nós. Entendeu? Está escrito assim no versículo 3. Gênesis, vamos ler só o capítulo 5 de Gênesis, alguns versículos, não precisa ler todos. Porque está assim, ó. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs o nome de Sete. Então coloca aí, 130 anos, Micael. Depois eu vou explicar para o por que esse está em código. Não tem nada. Agora nós vamos para o versículo, está aqui, ó, versículo 6. Nós vamos para o versículo 6. Colocou o 130 aí? O versículo 6 está assim, ó. Viveu 105 anos e gerou Enos. Então você coloca aí, 105. Colocou? Agora o versículo. É o 6 quanto esse aí agora? Não, versículo 6. Agora vamos passar por 9 já. Mas é o 6? O primeiro é 5, 3, depois 5, 6, agora 5, 9. Mas você já fez duas anotações, então, só para te falar, né? No 9 está assim, ó. Viveu 9. Viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. 90, né? Depois, no 9, nós vamos para o versículo 12. Viveu Cainã 70 anos e gerou Malael. 70. Esse aqui? Versículo 15 agora. Viveu Malael 65 anos e gerou Jared. 65. 18. Viveu Jared 162 e gerou Enoque. Colocou 162. 21.
Viveu Enoque 65 anos, gerou Matusalém. 65, colocou? Não. 25, versículo 25. Viveu Matusalém 187 anos, gerou Lameque. 187. Colocou? Versículo 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou seu filho, gerou Noé. Amém. E gerou Noé. Quantos anos que deu? 1056. Presta atenção, irmãos. Em vez de Deus falar com Moisés, existe uma pessoa na genealogia de Adão que é muito importante colocar a data de nascimento que ele nasceu, que é Noé. Coloca em 1056. Não, Deus não fez isso. Deus colocou essas datas. Através dessas datas, ou seja, como Noé nasceu no ano 1056, a Bíblia vai dizer que o dilúvio ocorreu, Noé tinha 600 anos quando ocorreu o dilúvio. Então você coloca 1056 por 600, ou seja, no ano 1656 ocorreu o dilúvio. A Bíblia vai dizer que Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, ou seja, Noé morreu no ano 2006. Agora, preste atenção. Por que Deus deixou isso no código? Não só isso, muitos outros textos. Porque a palavra de Deus, que é sagrada, ela é para o povo de Deus. E mesmo que não seja para o povo de Deus, nós vamos ver aqui para frente que os rabinos de Israel, alguns códigos eles não conseguiram entender, alguns códigos não conseguiram decifrar. Porque Deus tem as suas maneiras de nos explicar. Presta atenção. A partir do momento que nós sabemos que Noé nasceu no ano 1056, Deus deixou bem claro para nós quando que começou a raça adâmica. Ou seja, de Adão até a crucificação são 4.000 anos, que é esse aqui, ó. Esse estudo que vamos fazer aqui. 4.000 anos. De Cristo até agora, mais 2.025 anos. 6.025. Na época que eu estava no seminário em Belo Horizonte, acontecia muito de pessoas me procurar. Pessoas de ciências, cientistas, igual médico. Bom, eu não concordo com a Bíblia. Não? Que parte? Olha, a Bíblia aí está escrito que tinha um guerreiro que estava guerreando e ele precisava que o sol parasse e que a lua parasse, e ele pediu a Deus para o sol parar, ele pediu a Deus para a lua parar, e a Bíblia vai dizer que parou. O sol e a lua parou. Você concorda com isso? Não parou. Deus não parou o sol nem a lua. Deus parou o universo. O universo, porque Deus não podia. Você como médico, você sabe que não podia parar simplesmente o sol. Irmãos, o nosso planeta, ele gira em torno do sol 30 km por segundo. O sol, por sua vez, ele gira em torno da nossa galáxia 250 km por segundo. E a nossa galáxia gira em torno do universo 600 km por segundo. Está tudo em movimento. Está tudo em movimento. Então, quando o Josué faz o pedido, Senhor, para vir o sol e a lua, Deus atendeu, só que Deus não parou o sol e a lua, porque não podia fazer isso, irmão. É uma engrenagem. Quando Deus fez todo o universo, Deus fez uma engrenagem. Se ele parasse o sol e a lua, nós não existiríamos de morrer todo mundo. Mas Deus, que eu sou filho de sabedoria, não entende as nossas orações, a nossa ignorância. Deus parou o universo. Falei com esse médico que ficou doido. Que parou o universo? Deus criou todas as coisas, meu amigo. Deus só falou assim, para. E parou. Aí, então, o que ocorre? Mas não tem condições, nós vemos coisas aí de...
Os dinossauros, por exemplo, o dinossauro tem milhões de anos. Eu falei, presta atenção. Versículo 1 da Bíblia está escrito assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas o interessante, irmãos, que João Ferreira de Almeida traduziu assim, mas no original hebraico, na verdade está assim, tem uma palavra chamada Bereshit. No princípio, Deus, Bereshit, construiu os céus e a terra. Esse Bereshit é uma referência ao tempo de Deus, que traduzindo o certo seria: no princípio, Deus e seu Filho criou todas as coisas. Mas João Ferreira de Almeida traduziu do jeito que está aí, amém. Mas é Deus e o Filho traduziu todas as coisas. Então, irmãos, quando eu estou falando aqui de 6.025, da criação da raça adâmica, Deus criou os homens agora, 6.025, mas o universo, irmãos, é comprovado cientificamente que o nosso universo tem 13,8 bilhões de anos. Só que há apenas 6.025 anos agora, Deus resolveu fazer raça humana. Irmãos, aí como eu de dinossauro, falei com ele, presta atenção, antes da raça humana, com certeza pode ter Deus ter feito os dinossauros. Mas os dinossauros foram mortos. Não foi como um meteoro, como vocês falam que caiu um meteoro na Terra, esse meteoro provocou uma grande explosão e morreu todos. Não, nada disso. Quando Satanás, que não se sabe a data, que cegou a Deus, a Bíblia vai dizer que Deus precipitou ele na terra. E com essa precipitação dele na terra, que Deus mandou Miguel precipitar com tanta força, e ele e a terça parte dos anjos, ocorreu uma grande explosão. Aí os dinossauros podem ter sido tudo morto, mas não tem nada ali, a raça adâmica, meu amigo. Eu falei com ele, até 6.025 anos. O dinossauro, vocês podem observar que todos os livros já leu a Bíblia, sabe o livro de Jó? Deus fala lá com Jó com respeito ao Belmonte, um animal chamado Belmonte. A palavra dinossauro é uma palavra nova. É uma palavra nova, uma palavra da atualidade nossa. Não existia isso no passado. E o livro de Jó é um dos livros mais velhos, é um dos primeiros livros a ser escrito da Bíblia. Não é Gênesis. Gênesis foi em 1445, Deus passou para Moisés começar a escrever. O livro de Jó já tinha sido escrito há 600 anos. Então, o que ocorre aqui? Aqui nós vimos aqui, Deus fez isso, esse código, para nós descobrir que de Adão até hoje tem 6.025 anos, e Deus fez isso exatamente baseado em Noé, deixou esse código. Irmãos, outra coisa interessante sobre nós saber diferenciar, eu até vou já comentei com os irmãos aqui, outro código que Deus deixou na Bíblia. Você se lembra? Todos nós aqui lembramos, quando você lê o texto, quando Moisés chega ali no Monte Sinai, quando ele começa a caminhar, ele se depara num lugar que a água era amarga. O povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar. E Deus falou para Moisés: pega um galho e joga na água. Aí aquela água, aquela amarga, ficou doce normal, eles beberam. Mas foi só começar a viajar. Não passou nenhum ano. Eles chegaram num lugar e eles estavam com sede. E começaram a murmurar. Irmãos, interessante que nós temos que aprender com a murmuração é que Deus não gosta que murmura, mas não é só contra ele não, irmãos. Aí que está o problema. Não basta você não murmurar contra Deus. Deus não quer você murmurando com respeito a nada. Deus não quer que você murmure contra o seu emprego. Deus não quer que nós murmuramos quando nossa esposa faz comida ruim, queimada. Deus não quer murmuração. Então o que acontece? O povo começa a murmurar contra Moisés. Deus fala com Moisés assim: Moisés, fere a rocha com cajado. Aí Moisés pega o cajado e fere a rocha e sai água da rocha. Um milagre.
mais um dos milagres que o pessoal estava presenciando. Sair água de uma rocha grande. Essa rocha entra no simbolismo. Simboliza ou simbolizar o próprio Jesus Cristo, que é a rocha que jorra água. Como está escrito em Jeremias 17, versículo 13. Quem vai ler para nós aí? Jeremias 17, versículo 13. Fala do rio que fui lá. Uma referência sobre Messias. Jeremias 17:13. Quem vai ler? 17, Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Irmãos, tem outros textos que claramente deixam claro, como Daniel. Quem lembra da estátua de Daniel? A estátua da Nabucodonosor. Deus traz a tradução para Daniel, para passar para o rei, e fala para ele: ó rei, vai vir uma pedra, vai vir uma rocha, e ela vai esmagar a estátua, e ela vai ser, essa rocha que vai esmagar a estátua, ela vai ser para sempre, ela vai destruir a estátua, que eram 4 reinos. Então, tem outras passagens bem claras que a rocha era um símbolo do próprio Jesus Cristo, do próprio Messias que viria. Então Deus dá ordem para Moisés para ferir a primeira rocha, Jesus, e ele feriu e saiu água. Mas quando ele chega lá em Meribá, depois de muitos anos, depois de quase mais de 30 anos depois disso aí, o pessoal chega em Meribá agora, e lá também está faltando água, e começa a murmuração novamente. E Deus dá uma ordem para Moisés específica: Moisés, fala com a rocha, fala. Era para Moisés somente falar com a rocha cederia água. Mas Moisés estava nervoso, todos nós ficamos nervosos, quando junto um grupo de gente murmurando e reclamando. Moisés, ele cometeu uma falha que muita gente acha que é pequena, mas é grande demais. Moisés, na segunda rocha, ele desce o cajado na rocha, a rocha solta a água, mas não poderia fazer isso. Por quê? A primeira rocha referia a Jesus na sua primeira vinda. A primeira vinda de Jesus, ele seria ferido, ele seria porteiro, ele seria um cordeiro, ele ia sofrer. Mas a segunda rocha, que era para ele falar, se refere à segunda vinda de Jesus lá no céu, ao lado dos anjos, com todo poder e glória. Não é mais a pessoa que pode ser ferida. Ninguém pode ferir Jesus. Ninguém poderia acontecer isso, porque não tem como acontecer. Mas Moisés, irmão, ele comete uma falha, como todos nós falhamos. E Deus ficou até calado. Ele feriu a rocha lá, Deus ficou calado. De novo chegou no terra de Canaã para entrar. Na hora de entrar, Moisés falou assim: entrar porque Deus falou para Moisés: sobe o monte e olha a terra, mas você não vai entrar por causa de Meribá. 120 anos, olhou, muito bom, e Deus levou ele. Irmãos, é código. Primeira rocha, primeira vinda. A segunda rocha que não podia ferir, segunda vinda de Cristo. Irmãos, o Velho Testamento é cheio de referências a Jesus Cristo, a vida. Deus, ele criou o judaísmo simplesmente para vir o Messias. Porque, na verdade, Deus amou toda a humanidade. Mas Deus não podia pegar aleatoriamente qualquer pessoa: não, você vai vir aqui. Não é assim que funciona com Deus. Deus precisava separar um povo.
Deus precisava de separar um povo, mas Deus jamais deixou de ser Deus sobre todo o mundo. Ele não deixou de ser Deus sobre todo o mundo. Então Deus vai. No ano de 2166, está Abrão, na cidade de Ur, descendente direto de Sem, porque depois do dilúvio, os filhos de Sem habitaram a região, são os semitas, habitaram Israel, os blocos árabes, os descendentes de Sem, judeus, os árabes, descendentes de Sem. Jafé veio para o lado da Europa, nós somos descendentes direto de Jafé. E Cão, a África. Cão foi para a África e do continente africano são todos descendentes de Cão. Então, quando foi no ano 2166, Noé estava vivo, porque Noé morreu no ano 2006. Ou seja, quando Deus chama Abrão para ele sair da sua parentela, para ele se separar, para ir para um lugar que Deus havia preparado, com certeza Abraão já tinha conversado, todo mundo, todos os descendentes de Sem, tudo era filho, tudo descendente de Noé, todos descendentes, todo mundo era descendente, mas Sem ficou ali perto. Então, quando Deus chama Abraão, ele falou só Abraão, sopre na voz, Abraão, sai. Ele tinha 66 anos, pegou suas coisas e falou, pai, eu vou para um lugar aí que Deus mandou. E na mesma hora também o pai dele também quis ir com ele. E foram. Só que quando chegou num lugar chamado Padã Arã, o pai dele persuadiu ele a ficar ali, Padã Arã. E eles ficaram alguns anos. De 66 ficaram até quando Adão tinha 75 anos, mas ali não era um lugar que Deus tinha preparado. Não era um lugar que Deus tinha chamado. Deus tinha outra promessa. Então, aí novamente Deus fez para Abraão: sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele, pela fé novamente, agora ele falou: pai, ó, ele quer ficar aí, fica, porque Deus me chamou e eu vou. Aí Ló também quis ir com ele, juntou gado, ovelhas, criados, e foi para Canaã. E lá Abraão, ele habitou o primeiro lugar, um lugar chamado Hebron. Então, quando se fala hebreus, não é só por causa de Heber, não, que Abraão é descendente direto de Heber, mas também foi morar num lugar chamado Hebron, primeiro. E ele morou ali em Hebron. Ali em Hebron, no ano 2066 a.C., nasce Isaac. Isaac nasceu da vontade de Deus. Ismael nasceu da vontade de Sara e da vontade de Abraão. Deus uniu. Só que quando nós escolhemos caminhos que não é de Deus, não quer dizer que Deus vai desaprovar, quer dizer que Deus vai ter problemas, vai ter consequências, como houve, mas Deus não vai simplesmente abandonar. Não, Deus não é assim. Nosso Deus é um amor tão grande. Deus viu que aquele negócio tem um problema tão grande, Ismael, porque os 12 países árabes hoje são todos descendentes de Ismael. Todos. E olha a confusão que o povo de Deus sofre. Mas Deus não tem culpa. É igual nós. Nós, às vezes, nós, a igreja, às vezes, tomamos certas decisões erradas. Tomamos decisões erradas. E essas decisões trazem muita consequência. Deus vai simplesmente fazer o quê? Deus vai te abençoar. Mas a decisão errada foi sua. Então, Ismael foi da vontade de Sara, da vontade de Abraão. Ele poderia ter rejeitado, poderia. Mas Deus sabe nossas falhas. Irmãos, Deus sabe nossas falhas. Apesar dos ateus, apesar de cientistas querer em todo momento desacreditar a palavra de Deus, quando você pega umas partes dessas, você vê como é que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém a verdade, a Bíblia é a verdade. Porque se
fosse uma mentira, eu já falei isso com algumas pessoas, até meu amigo, se a Bíblia fosse uma mentira, por que contar certas histórias que traziam vergonha? Para quê? Se era mentira, fazer uma novela, colocar suas páginas bonitas. A Bíblia é a palavra de Deus. As histórias estão lá para você ver que, olha, eu falei com eles, olha a linhagem de Jesus. A genealogia, irmãos, da Bíblia, agora nós lemos aqui, não lemos todos, falava só do pai. O pai gerou o filho, não falava da mãe. Mas, quando se chega lá em Mateus, o apóstolo Mateus vai escrever a genealogia de Jesus. E muda. Ele esquece o negócio só pai. Ele começa e fala de exatamente 4 mulheres que, se a Bíblia não fosse verdade, não estaria lá. Raabe, prostituta, que casou com um judeu da tribo de Judá. E ela aceitou o povo de Deus, e ela foi abençoada, e Deus salvou toda a família dela. Aqui nós vimos aqui o seguinte, que para Deus, se não pode ser qualquer povo, se aceitar Deus, é o povo de Deus. Então Raabe é uma prostituta, está lá, e o apóstolo Mateus colocou Raabe na genealogia de Jesus. E daí ele colocou também Ruth. Ruth era moabita e também era prostituta, porque Ruth, ela trabalhava no templo. E nos templos lá do diabo, assistentes do diabo, era normal pegar as mulheres sacerdotisas e colocar elas para prostituir e ganhar dinheiro para levar para o templo. E Ruth era uma dessas. Ruth só não foi morta porque ela tinha uma mancha na pele. E então, chegava a uma certa idade, era sacrificada viva. Mas quando eles iam sacrificar Ruth, viu que eles tinham uma pinta, Deus poupou Ruth. Ela lá longe do povo, um povo que Israel não odiava os moabitas, igual odiava os muçulmanos. Mas Deus não é assim. Aí o próximo Mateus coloca lá Ruth, coloca lá também Tamar, que é um escândalo. Quem que é Tamar? Irmãos, Gênesis capítulo 38, a Bíblia vai dizer que quando Jacó descobre que seu filho José tinha mentido para ele, tinha morrido, ele fica tão triste, e Judá não participou daquilo, muito pelo contrário, Judá tentou evitar. Quando ele foi lá, eles predicaram vender ele, quando chegou até ele, já foi vendido. Aí, mas ficou tão triste com a tristeza do seu pai, que ele saiu de Canaã, ele foi morar perto de Canaã, mas muito longe, afastado. Ele casou e tinha 3 filhos. O primeiro filho de Tamar, que está na genealogia de Jesus, ele chama Er. A Bíblia vai dizer que ele foi fulminado por Deus. A Bíblia fala o motivo? Não, mas o segundo filho de Deus deixa bem claro. Irmãos, não precisa fazer aborto para ser pecado para Deus. Deus odeia tanto aborto que o segundo filho de, porque quando morre Judá tinha a obrigação de pegar o seu segundo filho e casar com Tamar. E ele fez isso. Ele pegou o seu segundo filho e casou com Tamar. Só que, quando nascesse o primeiro filho, ia levar o nome de Judá. Ia levar o nome do filho que morreu, seria ela. E ele, para não fazer isso, na hora que ele tinha relação, ele jogava na terra. Então a mulher não engravidava. Deus fulminou ele. 2. Judá tinha um terceiro filho, que era Selá. Ele tinha que pegar Selá. Ele falou para ela assim: vai para casa dos seus pais, fica lá, quando Selá completar a idade, ele vai casar com você. Isso era lindo. Mas quando ele ficou rapaz, Judá pensou assim: o quê? Eu já perdi 2 filhos. E se caso esse Selá com essa mulher, e Deus mata ele também? Ele não fez esse casamento. Tamar um dia, sabendo que o seu sogro ia passar por uma cidade lá, que eles tinham que ir na cidade vender, ela se disfarça de prostituta. Tamar se disfarça de prostituta. E Judá, que já estava até viúvo, já tinha mais de 60 anos, viu aquela prostituta, chegou e falou: qual que é o preço? Um carneiro. Mas eu não tenho
dar para você amanhã? Pode, você pode. Mas tem que deixar uma garantia. Por quê? O cajado, o seu anel, o sinete. Ele concordou. Amanhã eu trago o carneiro, eu te dou, beleza. E ficou com o Tamar. No outro dia mandou o carneiro. Cadê que Tamar estava lá? Não era construtor, estava disfarçado. Não achou de jeito, ficou preocupado, porque estava com o cajado e estava com o sinete. Não achou de jeito nenhum. Passou 3 meses e informou para ele: ó, Judá, a sua nora está grávida. Ah, então vamos ter que matar. Então vamos matar ela, então. Tem que ser apedrejado, tem que morrer. Prepara tudo para matar. Na hora que ia matar ela, ela pegou o cajado, o sinete, entregou, mandou entregar para Judá. Ele olhou e falou: meu Deus do céu, essa mulher é mais justa do que eu. Essa mulher é mais justa. Eu não cumpri a lei de casar meu filho. Eu não cumpri a lei. Essa mulher é muito mais justa do que eu. Foi lá e nós quase que Tamar teve 2 filhos, Pérez, que é da descendência direta de Jesus. Pérez, filho de Tamar, descendência direta de Jesus. Então, irmãos, olha para vocês verem como é que Deus. Então, se a Bíblia, se eu estava falando com uma pessoa que é ateu, que diz que não liga na Bíblia, eu falo: meu amigo, se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, se fosse só mentira que você está falando, para que serve essa história está contida na Bíblia? Eu peguei lá Mateus capítulo 1 e fui lendo pela genealogia de Jesus. Vamos começar com Jesus. Qual é a genealogia do Filho de Deus? Deus que ele desceu do céu, se tornou carne. Mas olha a descendência dele aqui. Jacare, prostituta. Tamar, filho de prostituta. Ruth, uma prostituta. E falei para o meu filho: você está enganado. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é algo que transforma. A palavra de Deus transforma pessoas. E fui dando nome de pessoas na época, de pessoas que era conhecido, que foi transformado. Você conheceu falar de fulano tal? Foi transformado pela palavra do Senhor, transformado pelo Evangelho. O Evangelho transforma. Então, o que ocorre, irmãos? Então, nós estávamos aqui na genealogia de Isaac. Isaac, 66 anos de Cristo, nasceu. Quando era no ano 2006, o ano que Noé morreu, ou seja, Noé conheceu tanto Abraão quanto Isaac normalmente, porque Noé morre no ano 2006, no ano que nasce Jacó. Jacó nasceu no ano 2006, esse é antes de Cristo. No ano que ele nasce, no ano que Jacó nasce morrer. Mas uma coisa mais interessante que eu fico observando é nas datas. Porque a Bíblia vai dizer que o número 6 é um número que é referente ao homem. Refere ao homem. O número 7 é o número perfeito. Se refere ao Pai e ao Filho. Perfeição. 6 não, 6 é o número do homem. Aí você vai e pega. Abraão nasce em 2166. Isaac, 2066. Aí você pega Jacó, 2006. Depois você continua Noé, 1916. José, 1916. Ou seja, tudo tem 6, mas não é, isso não é, isso aí foi só uma coincidência, essa parte que não é código, não é uma coincidência. Essa parte. Eu estava olhando isso aqui, foi só apenas uma coincidência. Irmãos, quando nós chegamos em Jacó, que o nome, muita gente fala assim, que Jacó significa enganador, trapaceiro. Não. Jacó, ele era enganador, ele era trapaceiro, mas o nome Jacó não significa isso, não. Jacó significa que nasceu carrado ao calcanhar, Jacó. Deus mudou para Israel. Em 1916, quando ele foi atravessar o vale que estava voltando para Canaã, Deus vai e muda o nome de Israel. Muda o nome de Jacó para Israel. Entendeu? Jacó passa a ser Israel. E o interessante é que Israel é a única nação no mundo que leva um dos nomes de Deus. El. Todo mundo termina com El, se refere a Deus. Israel tem Deus. Micael, Deus no nome. Tudo que é El, Daniel, é Deus no nome. Então, Romeu. Presta atenção, irmãos. Então, a nação de Israel é a única
tem Deus no homem. Então, quando foi no ano 1916, José tinha acabado de nascer em Padã Arã. Os 11 filhos de Jacó nascem em Padã Arã. O único que nasceu em Canaã foi só Benjamim. Benjamim nasceu lá. Em 1916, agora, Jacó estava rico. Deus não tinha mudado o nome dele ainda. Ele estava rico. Aí agora ele resolve voltar para Canaã. Por quê? Porque Canaã é uma promessa. Promessa de Deus para Abraão, Isaac, Jacó e sua descendência. Isso é promessa. E promessa tem que ser cumprida. Então ardeu o seu coração de ele voltar. E ele resolveu voltar. Isso foi no ano de 1916. José tinha acabado de nascer. José era um nenenzinho. Quando ele está voltando, ele vai atravessando um vale de Jacó, que significa água ao calcanhar. Naquela época não tinha ponte, então não tinha que atravessar rios, procurava um lugar que era baixinho. Esse lugar baixinho era chamado assim, Jacó. Então, quando ele atravessou todo mundo, Deus esperou atravessar todo mundo. Quando ele ia atravessar, a Bíblia vai dizer que parece um anjo, um ser espiritual, e fica lutando com ele. Deixa ele embora, não. Só quando se me der as minhas bênçãos, aí você pode ir. Aí quando está amanhecendo, o que você quer? Eu quero que você me abençoe. Ele falou assim, tudo bem, antes de te abençoar, qual que é o seu nome? Ele falou, Jacó. Você não mentiu. Você não dessa vez você mentiu, seu nome realmente é Jacó. Mas eu vou mudar para Israel. Aí a partir daquele momento, Deus mudou o nome para Israel e ele chegou em Canaã, seus filhos. Agora vamos saber por que Jesus, em vez de nascer primogênito de Israel, era Rubens, depois vinha Simeão, Levi, e o quarto era Judá. Irmãos, com Deus, a matemática, as coisas são inversas. As coisas são inversas. Rubens, na hora que Israel foi abençoar os 12 filhos, Rubens tinha cometido uma falha muito grave. Ele tinha deitado com uma das concubinas de Israel. Então ele ficou de fora. Simeão e Levi, o que eles fizeram? Eles cometeram um ato que não é nem da vontade de Jacó, nem da vontade de Deus. Porque quando chegaram, Jacó chegou em Canaã, ele tinha uma filha chamada Diná. E os cananeus, uma família lá, interessou no Diná. Só que em vez de pedir casamento, procedimento, que não seria permitido, ele estrupou Diná. Quando ela contou para os seus irmãos, Simeão e Levi, esse cara de Diná. Aí eles foram lá e tentou consertar. Ô Israel, você permite a sua filha casar com meu filho? Não, vamos fazer uma troca aqui, nós casamos aqui, a casa dela, isso não é vontade de Deus não. Mas Jacó, ele concordou, não é simples conclusão. Se vocês todos passarem ao meu Deus, se circuncidar, todo mundo circuncidar, pode. Eles foram lá e circuncidaram. Só que a circuncisão de uma criancinha, de um nenenzinho de 8 dias é uma coisa, mas quando acontece no homem adulto, é muito dolorido e perde muito sangue. Então Simeão sabia que eles tinham circuncidado, os homens tinham circuncidado, estava sangrando, estava sofrendo. Simeão pegou alguns criados, os homens, que todas as pessoas tinham criados, então os criados tinham que fazer aquilo que mandava. Então Simeão chamou os criados e foi lá e matou todos, aqui a família toda. Jacó ficou preocupado demais. Meu Deus, não vai ter feito isso não, agora as pessoas vão vir tudo contra nós. Inclusive, Jacó temendo, isso aconteceu num lugar chamado Siquém. Nem Jacó sair de Siquém, dentro de Canaã mesmo, viajando, Raquel estava grávida, de Benjamim. Nesse período que ele estava viajando, ela nasce Benjamim e ela morre. Jacó fica chateado porque ele pensa que pode ser viagem. Então, com respeito à genealogia de Jesus, Jesus não pôde nascer na tribo de Rubens porque ele cometeu aquela falha, deitou com o concubino do seu pai. Simeão e Levi cometeu o assassinato. Aí vem Judá.
Então, Jesus da tribo de Judá, leão da tribo de Davi, por causa disso. Então, quando você começa a ler a genealogia lá de Mateus, capítulo 1, você vai ver lá, Judá, Pérez é filho de Judá, por causa daquela história do Tamar. Então, se Deus se Deus não tivesse a intenção de perdoar nossas falhas, nossos pecados, não teria esses 4 mulheres na genealogia de Jesus. Mas acontece, irmãos, que Deus nos ama tanto, que Ele está preocupado com o nosso arrependimento. Por isso que Deus fez uma promessa para Abraão. Falou: Abraão, através de ti será bendito todas as nações da terra. Todas as nações. Era uma referência a Jesus Cristo, que seria o seu descendente. Um descendente de Abraão, que seria lá na frente. Jesus é através disso. Porque Deus, irmãos, Ele simplesmente não separou o povo para ser só aquele povo eterno. Não é isso. Não é isso. O judaísmo, com todos os seus rituais, foram criados por causa de Jesus. Irmãos, quando Moisés chega ali no Monte Sinai, o que ocorre? Ele estabeleceria o sacrifício. Tinha sacrifício de manhã, logo depois do almoço e à tardezinha. Era sacrificado ovelha, cabrito, vaca, bode. Todos os animais eram sacrificados. Todos não. Porco não era sacrificado, porque os países de volta de Israel sacrificavam porcos. Então, não é todos os animais, não. Esses tipos de animais, sem mancha, sem marco, sem defeito, eram sacrificados. Porém, Deus, para mostrar para o povo de Israel, que o sacrifício perfeito, o sacrifício único que ia existir, não seria no tabernáculo. Presta atenção, irmão. Primeiro, Deus criou o tabernáculo. No átrio do tabernáculo ficava um altar de 2,35 metros, feito de madeira de acácia, e em cima um bronze. Aquele altar, na verdade, era um símbolo da cruz de Cristo. Um símbolo, só um símbolo. Porque todos os animais que eram por ali simbolizavam Cristo. Porém, Deus queria mostrar para eles um sacrifício muito mais importante. Um sacrifício que seria feito fora do altar. Seria feito fora do tabernáculo, fora do templo. Esse sacrifício está escrito lá em Números 19. Deus falou para Moisés, fala com Abraão, para pegar uma ovelha vermelha. No hebraico está assim: Pará Adomá. Pará, vaca no hebraico, Adomá, vermelho. Pega uma vaca. Ela tem que ser de 3 anos. Não pode ter nenhum fio de outra cor. Tem que ser vermelho. Não pode ter mancha, não pode ter defeito. E através desse sacrifício que é feito fora do tabernáculo, fora do templo, de frente para o templo, vai ser sacrificada essa vaca. Mas não é um sacrifício assim constante, não. Ele é raro. O sacerdote entendeu, o desenho entendeu isso, pegou e fez um altar fora do tabernáculo, fora do arraial. O tabernáculo aqui, o tabernáculo ficava bem no meio. Aí fora do arraial, de frente para o tabernáculo, fazia-se um altar de madeira de acácia, de cedro, 7 legos. Primeiro até 7. Quando essa novilha era morta, pegava um pouco do sangue, o sacerdote virado para o templo, pegava um isopo, que é uma planta que tem em Israel, e molhava aqui o sangue e jogava do lado do templo assim 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é um código que eles também não entenderam. Depois que fazia isso, ali agora aquela vaca inteira, porque tinha na mão, colocava o fogo, queimava, e quando queimava tudinho, todo o altar, aquela vaca, o cinza, reunia tudo aquela cinza, tudo, colocava em potes e tinha que guardar. Por quê? Só podia purificar o templo, só podia purificar o próprio sacerdote, só podia purificar os utensílios do sacerdote com esse sacrifício, que era fora do templo. Por quê? Porque aquele sacrifício era mostrando para eles que o
que ia acontecer não seria dentro do templo, não seria no altar do tabernáculo, não seria no altar do templo, mas sim fora do templo. Então, isso não podia acontecer direto, não, era só 7, era para ser sacrificada só 7 vacas dessas. Então, Eleazar fez esse sacrifício, não fez? No ano 1404, a primeira vaca foi sacrificada, construído o tabernáculo e sacrificaram essa vaca. Aí passou os 40 anos, passou o tempo dos juízes, que foi 360 anos, se for, porque no tempo dos juízes existe um problema na cronologia do livro dos juízes por causa de Samuel. Não se sabe quantos anos Samuel foi juiz e ungiu o rei Saul. Então, pode ser 360 anos no tempo dos juízes, e no mesmo tempo pode ser 410 anos. Então passou isso aí, nada. Irmãos, só vieram ser sacrificados novamente, só vieram fazer a segunda vaca, a segunda parada lá, Esdras. Ou seja, passou o tempo dos reis, tempo dos juízes, agora no ano 500 antes de Cristo, quase 900 anos depois. Por quê? Porque era só 7. 1, 2, era 7. Não era para sacrificar mais, mas vou contar o que aconteceu. Essa foi de frente para o templo, de muitas oliveiras, de fora, viraram para o templo, fizeram o segundo sacrifício. 2. Quando passou mais 300 anos, veio o sacerdote de Israel e sacrificou mais 2 vacas. Era só uma, ele sacrificou 2 de uma vez. Falta de obedecer aquilo que está escrito. Quando foi no ano 130, de 104 até o ano 134, mais 2, 6. Quando foi no ano 37 a.C., era a última vaca que podia ser purificada, que era simbolizar o sacrifício de Jesus. 37 a.C., inteirou a 7, tinha que ter encerrado. Não encerrou. Quando foi no ano 44, Jesus já estava na glória com o Pai, ia sacrificar o outro. Quando foi 2 anos antes da instituição do templo, sacrificaram a 9ª. E agora estão com 3 vacas preparadas para sacrificar de novo, porque é para reconstruir o templo. Para ser reconstruído o terceiro templo, que tem que ser reconstruído, porque está escrito no livro de Daniel que o anticristo vai se assentar nesse templo, exigindo ser adorado como Deus, é profanar o templo. Então, está tudo pronto para construir o terceiro templo. Tudo está pronto. Tem 3 vacas vermelhas lá. Mas tem que ter 3 anos. Porque o ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. Então as vacas tinham que ter 3 anos. Essas vacas lá completou 3 anos agora. 3. Eles estão esperando. Quando sacrificar uma dessas vacas, que pode ser em qualquer momento, vai começar a reconstrução do terceiro templo. O que isso tem a ver com nós, irmãos? Tem tudo a ver. Irmãos, quando o terceiro templo for reconstruído, é orar mais, jejuar mais, santificar mais, porque Jesus vai estar às portas, irmãos. Esse terceiro templo, o anticristo vai se assentar nele. Irmãos, vocês podem observar que está sendo encaminhado no mundo inteiro. Todos os países criando moeda digital. O Brasil já criou, mas tem 100 países que já criou. E a conversa que existe que em 2027, todos os 200 países vai ser moeda digital. O que significa moeda digital? Acabou a moeda de papel. Ou seja, o governo tem um controle total sobre as nações. Então isso é uma preparação para quê? Para o anticristo chegar e governar. Não estou falando que a ONU 27 vai ter anticristo, não. Eu estou falando que o anticristo já está aí. Mas isso nós vamos estar sabendo certamente. Porque quando o anticristo começar a governar o mundo, irmãos, vai soar-se a primeira trombeta, que isso aí é outro estudo aí lá na frente, é de Apocalipse. Então, voltando aqui para esse sacrifício da vaca vermelha, irmãos, era para ter sacrificado só 7, sacrificaram 9. Era para ser só Isaac, fez Ismael. Irmãos, o homem, ele, por causa do pecado de Adão, a falha está dentro do homem. Mas para isso foi que Jesus veio. Jesus deixou bem claro por que ele veio. Ele veio para os doentes, ele veio para pecadores. Quanto mais a pessoa era pecador, mais Jesus gostava de
ter um encontro com aquela pessoa. Irmãos, aquela mulher samaritana, ela era prostituta, mas tão prostituta que ela buscava água ao meio-dia. Por quê? Irmãos, esse horário, ninguém ia buscar água. Só aquelas pessoas que tinham vergonha de encontrar com outras pessoas do poço que ia. Então ela ia meio-dia, porque ela era indesejada ao máximo. Ela era samaritana, prostituta. Então ela foi meio-dia. Ela tomou um susto que Jesus estava lá por causa dela. Os apóstolos não entenderam, porque eles não passavam ali. Os apóstolos não passavam por Samaria, não entravam em Samaria, não gostavam dos judeus. Por que eles não gostavam? Irmãos, no ano 722 antes de Cristo, o reino já tinha se dividido. Assim que Salomão morreu, o reino foi dividido em dois: Israel, 10 tribos, sul, Judá, 2 tribos. E acontece que eles começaram a idolatria com Jeroboão, adorar bezerro de ouro, e aquela idolatria, como a idolatria também que Judá teve em algumas partes, contrariava muito a Deus, adorar bezerro de ouro, adorar qualquer coisa que não seja Deus. E por causa que eles obedeceram, Deus permitiu que o rei da Síria, no ano 722, viesse atacar Samaria e levasse aquele povo e deixou um povo lá. Mas só que quando eles faziam isso, eles traziam outros povos e colocavam ali. Então Samaria, o reino de Judá, ficou um reino misturado de outros povos com judeu, com o pessoal israelita. Então misturou. Por causa dessa mistura, o pessoal de Judá odiava o samaritano, porque eles tinham se misturado, tinha casado, voltou a sair. Então, assim, nesse casamento, dessa mistura, eles eram odiados. E de repente, essa mulher samaritana que era prostituta, ela meio-dia, Jesus passa lá só por causa dela. Jesus passa por causa dela. Irmãos, Jesus, irmãos, quando ele esteve aqui na terra, mesmo agora, ele está presente, ele não está procurando pessoas perfeitas. É verdade que ele quer que se você tome uma posição de querer, porque na hora que nós queremos, nós decidimos querer ele não está preocupado com o passado. Tanto que ele dá o exemplo do arado. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Atrás é o que ficou, o passado, o pecado. Tem que olhar só para frente. Então aquela mulher tem um susto que Jesus pede ela água. E ela fala assim: mas é engraçado, você sendo judeu, pede água para mim que sou samaritano. Jesus fala para ela: se você soubesse quem te pede água, você que me pediria água. Porque se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Jesus está falando aqui uma palavra, um texto espiritual, simbolizando a vida eterna. Quando nós aceitamos Jesus, nós tomamos da água que Jesus representa, um símbolo, uma metáfora. Que isso traz o quê? Vida eterna. É um texto metafórico, simbólico, simboliza a água que Jesus está falando. Se você me pedir água, ou seja, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós temos a vida eterna com Cristo. É a maior riqueza que existe nesse mundo, irmãos. A maior riqueza que existe nesse mundo chama-se Jesus Cristo. Aliança com Jesus, aceitação de Jesus, porque hoje o mundo não quer. 65% das pessoas, eles não querem Deus, eles não querem Jesus, eles não querem fazer uma aliança com Jesus. Mas acontece que eles acham que é muito mais importante adquirir riquezas. Estava lendo uma reportagem, disse que esse dono do Facebook, ele é bilionário, ele está fazendo um bunker que está custando 1 bilhão e 300 milhões. Sabe por que ele está fazendo esse bunker? Com medo do apocalipse. Ele não está errado de estar com medo do apocalipse, porque as profecias vão cumprir. Mas não precisava de gastar 1 bilhão e 300, é só fazer uma aliança com Cristo, que é aquelas pragas que Deus vai mandar, que são mais de umas 20 pragas, flagelos. Aquele que Deus mandou sobre o Egito, aquelas 10 pragas do Egito, é fichinha diante do que Deus vai mandar sobre os ímpios na terra, aqui no futuro, em breve, muito em breve.
muito em breve. Então, com medo daquelas coisas, que hoje você comenta isso, eles sabem que vai acontecer. Então, eles estão construindo um banco de 1 bilhão e 300 milhões para se proteger. Irmãos, esse banco protege se fosse uma guerra dos homens. Mas de Deus não tem jeito. Isso é uma coisa, não vamos fazer um banco aqui, é uma coisa monstruosa, tem tudo lá. Mas de Deus, não tem jeito. Esse banco vai ser um dos primeiros que vai ser destruído. Estou construindo 2, ele está fazendo um, era um monstro que fazer outro. Vai ser o primeiro que vai ser destruído, porque com Deus não tem jeito. Aqui o pessoal do Egito, Faraó, por exemplo, por acaso Faraó teve jeito dele impedir alguma daquelas 10 pragas? Não tinha. Por que a última praga Deus matou os primogênitos? Porque o Faraó, ele era adorado como o próprio Deus. Se é Deus, não protege o filho, protege os filhos de todo mundo. Deus desmascarou aquele povo. Deus, cada praga do Egito era Deus humilhando o Deus do Egito. Primeiro rio Nilo. O Nilo era adorado como Deus. A rã era adorado como Deus. Então, cada praga, Deus foi humilhando os deuses do Egito. Por isso que o próprio Deus endureceu o coração para eles, para mandar mais praga, para humilhar. Quando terminou a humilhação toda, agora o meu povo saiu e tirou o povo do Egito. Irmãos, quanta ignorância gastar 1 bilhão e 300 milhões para fazer um banco, sabendo que Jesus Cristo é de graça. É enjoelhar, falar: Senhor, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Irmãos, na Bíblia vocês observaram, todo mundo que chegou perto de Jesus e enjoelhou nos pés de Jesus, por alguém ficou sem a bênção? Quem que procurou Jesus e ficou sem a bênção? Que enjoelhou nos seus pés? Ninguém. Ele é a bênção, ele é a vida. Jesus Cristo é a vida. E nós estamos, ele falou que é vida. Irmãos, está vindo. Irmãos, essa geração agora, nós somos essa última geração, não tem jeito. Nós somos essa última geração com certeza. Nós somos essa última geração. Irmãos, uma coisa interessante, olha aqui para esse mapa, aqui vocês vão observar aqui, ó. Adão, no hebraico, significa homem. 7 significa momento nomeado, designado. 7. Eno significa morte ou mortandade. Cainã significa lamentação. Malael significa bendito de Deus. Jared, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém significa sua morte trará. Lameque, desespero ou lamentação. E Noé significa descanso ou conforto. Ou seja, na própria genealogia dos primeiros, Deus estava falando sobre o Messias. Presta atenção, você vê, juntando como é que se lê. Ao homem é designado a mortandade e sofrimento, mas o bendito de Deus descerá, ensinando que a sua morte trará desespero, mas depois descanso e conforto. Ou seja, Jesus, descanso e conforto. Então, isso é código que tem na palavra de Deus, que Deus deixou. Então, irmãos, nós vamos estar estudando aqui, todo segundo de 8 às 9, irmãos. Vai ser 7h30, para dar todo mundo chegar. Então, Terezinha, muito obrigado pela sua presença.